todos clamam como é grande, ó Senhor, enche genou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, caminha feliz, quem soube ouvir a voz de Deus e tudo o amor. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentando e cantando o refrão do salmo. Oh, Senhor, eu cantarei eternamente o vosso nome. Oh, Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria, com muita alegria, agradecer ao Padre Anderson pelo convite, por estar aqui nessa paróquia, nesse cerco pascal, onde nós levantamos a cruz vitoriosa, o Senhor que passa pela cruz e nos dá a esperança. Eu queria começar a homilia desse cerco trazendo as palavras de São Paulo, que diz: a esperança não engana, a esperança não decepciona. E esse é um caminho que nós podemos viver como uma vida ressuscitada, quando nós firmamos a nossa vida em Jesus e entendemos que é nela que está a nossa esperança. O Evangelho de hoje retoma, sobretudo, um ato do Senhor, e que nós poderíamos dizer o testamento do Senhor, no qual Ele, com a própria vida, demonstra aquilo que nós precisamos viver. E é o gesto do lava-pés que nós celebramos na Quinta-feira Santa, no qual Jesus, lavando os pés dos discípulos, deixa esse ícone, que é como
um quadro definitivo daquilo que nós como cristãos precisamos viver. É o seu testamento. E ele vai fazer com que isso seja totalmente revelado na sua morte na cruz. Essa é a imagem definitiva que ele quer nos deixar. E quer nos deixar esse legado do amor. Nós vamos retomar esse texto na homilia de hoje. A liturgia convidando a texto, nos convidando a olhar para esse ato do Senhor como o caminho no qual cada um de nós precisamos viver. Isso temos que ter atenção em cada palavra de Jesus. Veja, Jesus estava ali num dos grandes momentos, ou talvez num dos piores momentos. Ele estava sentando na mesa com desertores. Ele estava sentando na mesa com pessoas que iam traí-lo, que iam deixá-lo. Mas ele ceia, ele lava os pés, ele demonstra aquilo que nosso Senhor, que o Deus em toda a história deseja: resgatar o homem, tocar a ferida que o homem carrega, que cada um de nós carregamos. Pedro não entende isso. É a figura da nossa racionalidade, é a imagem daquilo que nós vivemos, porque muitas vezes carregamos imagens do Senhor, daquele que é o Todo-Poderoso apenas, aquele que governa, aquele que nós devemos servir. Mas na imagem do lava-pés nós encontramos um Deus que desce e que quer servir o homem, e que revela o seu poder no serviço, e que revela que é Deus amando, revelando a sua essência, que é amor, dizendo que é isso que pode resgatar a cada um de nós, que pode resgatar a nossa dignidade como filhos. E ele não serve com palavras, mas ele serve com a própria vida, amando, e a palavra diz, amando até o fim. E se nós pegarmos os textos gregos, os textos originais, nós vamos ver que não é só até o fim, até o extremo, nós poderíamos traduzir esse texto. Porque esse é o amor de nosso Senhor. Pedro, ele não compreende, mas Jesus, ele nos ensina que esse gesto apresenta um Deus que se abaixa para lavar os pés, que se inclina, mas um Deus que se eleva, porque somente assim ele revela a sua glória. Ele se revela como Deus e como amor, um Deus que serve. E essas são as palavras de Jesus. Nós vemos no Evangelho de hoje, a partir do versículo 16, continuidade ao lava-pés, que Jesus, ele diz, logo depois que lava os pés, eu deixo a vocês o exemplo. Depois de ter lavado os pés, ele, naquele momento, olha para Judas, identifica quem vai o trair, e vai dizendo, não falo de todos vós, porque há um de vós que não vive concretamente firmado na verdade. Mas ele diz, eu sei quem eu escolhi, e sei que um daqueles que eu escolhi, aquele que come o pão, levantará contra mim o calcanhar. Retomando os textos de um dos salmos. Veja, meus irmãos, aqui há uma grande lição para cada um de nós. Deus nos escolhe, mas nós precisamos ter uma decisão pela vida de Deus. Eu sou padre, mas não basta dizer eu sou padre, eu preciso me decidir, e eu preciso todos os dias renovar na Eucaristia, na vida sacramental, o meu desejo por nosso Senhor. Essa veste, ela é muito bonita, mas se a vida não se colocar a serviço, não entende aquilo que o Senhor está dizendo no Evangelho. Ele não deixa um grande discurso como testamento,
Ele não deixa como testamento grandes obras. Ele deixa um exemplo, e um exemplo com a própria vida, numa lição de simplicidade, numa lição de humildade, numa lição de amor. Um Deus que se revela servindo o homem, um Deus que se revela amando o homem. E se nós nos deixamos ser servidos pelo Senhor, porque o Senhor quer nos servir, o Senhor quer nos dar, o Senhor quer tocar o nosso coração, o Senhor, Ele deseja aquilo que temos e que carregamos, porque Ele quer nos transformar. Se nós nos deixamos ser servidos por esse Deus misericórdia e amor, nós aprendemos a servir, porque nós temos o que oferecer. Se nós deixamos ser amados pelo Senhor, nós podemos amar, não com as nossas forças, não com as nossas ideias, não com a nossa lógica, mas com o amor que nós recebemos. E é essa uma das mensagens centrais do Evangelho de hoje. E não basta nós sermos escolhidos, nós precisamos nos decidir por Deus. Não basta dizer eu sou um escolhido, eu preciso viver como escolhido. E essa é a mensagem de nosso Senhor. Ele revela com a própria vida. Veja, essa é a veste de serviço do Senhor, e que permanecerá sendo a veste de serviço de Deus. Ele ama e ama até o fim. Não há outro conhecimento que nós possamos ter de Deus senão esse grande serviço com a própria vida, que é entregando-se na cruz, lavando-nos com a sua própria vida, cobrindo-nos com a própria vida, purificando-nos com a própria vida. Um dos grandes perigos que nós podemos viver na nossa fé é esse divórcio entre fé e vida, entre aquilo que eu falo e entre aquilo que eu vivo. Por isso, nós precisamos nos decidir. E o Senhor nos deixa um modelo, o Senhor nos deixa um exemplo, e é aqui onde nós precisamos firmar a nossa vida. Qualquer outro conhecimento que não passe por esse mistério da cruz, que é o serviço de Deus que nos lava e purifica, se não passar, nós não vamos entender que o homem foi feito para ser servido, para deixar-se servir pelo Senhor. E essa é uma verdade. Se nós nos deixamos servir, nós podemos também servir. Se servir pelo Senhor, nós podemos também servir. Se nos deixarmos amar por Ele, nós também podemos amar. Eu me lembro, no 2º ano do meu sacerdócio, eu celebrava com a comunidade Aliança de Misericórdia no metrô Bresser, em São Paulo, embaixo ali da ponte. E eram muitas pessoas que chegavam ali para rezar conosco. E quando nós orávamos, ali numa quinta-feira santa, era esse evangelho. Eu fiz o momento ali de lavar os pés de 12 pessoas que estavam ali na missa. Mas eu fui um pouco ousado, eu disse para as pessoas, olha, vocês que estão aqui, vocês podem fazer um gesto profético. Tirem os sapatos e quem está do lado tiver a coragem de sentir um pouquinho do cheirinho de chulé, né? Se ajoelha aí, dá um beijo no pé de quem está do seu lado. Um ato de serviço, de amor. Ali tinha uma mulher que há 40 anos orava pedindo ao Senhor para que o seu esposo pudesse mudar de vida e vir à igreja. E naquele lugar tão simples, embaixo de um viaduto, aquele homem veio depois de 40 anos. E a mulher fez aquele gesto. A esposa, o esposo tirou o sapato, ela beijou o pé dele. E no domingo da misericórdia, depois que passou a Páscoa, ela me contou o testemunho dizendo, padre, ele ficou mudo, falava nada. Na sexta-feira, milagrosamente, foi para a celebração da paixão, em silêncio, não falava nada com ninguém. No sábado foi também para a vigília pascal, não falava nada com ninguém. No domingo nós estávamos lá, preocupados, porque ele ficou mudo depois daquele beijo. E todos estavam esperando
na parte de baixo da casa, ele estava no andar superior, sem falar com ninguém, família inteira esperando para poder rezarem um Pai Nosso, uma Ave Maria como de costume, e fazer o almoço da Páscoa. E aquele homem desceu, com uma toalha na mão, com uma bacia, com uma jarra, olhou para todos os filhos e disse: se eu não lavar os pés de cada um de vocês e pedir a misericórdia e o perdão por tudo que eu fiz, vocês não podem ter parte comigo. E aquele homem começou a lavar os pés de cada um membro da família, imitando aquilo que ele ouviu naquela quinta-feira santa. Ali se celebrou um cerco de vitória e de ressurreição, porque o ressuscitado foi celebrado no amor, no serviço, na entrega. Meus irmãos, é esse o caminho com que o Senhor está convidando a cada um de nós. Os discípulos dizem: Senhor, você não pode me lavar, não fica bem para um mestre lavar os pés, não é honroso. E essa é a visão de Pedro. E Jesus vai dizer: se vocês dizem que eu sou mestre, que eu sou o Senhor, eu sou assim mesmo. E ele mostra quem é Deus. É aquele que serve o homem, é aquele que quer entrar no coração do homem, é aquele que quer tocar as feridas do coração do homem. É um Deus que serve com a própria vida, dando-se a si mesmo. Ele diz: eu sou, e ele lava os pés. E não lava os pés para poder ter poder, para poder dominar. Ele lava os pés porque quer restaurar o outro, porque é próprio do amor. Não é ir por cima, é ir por baixo. É muito próprio do amor querer levantar o outro e entender que na vida o que importa não é o que nós fazemos, mas o amor que nós colocamos em cada coisa que fazemos, porque é isso que não passa. O poder está no servir, e o Senhor está dando essa lição para nós. É pôr a vida ao serviço, não é exterminar a vida, não é dominar os outros. Enquanto não compreendemos isso, nós não compreenderemos o que o nosso Senhor fez nesse ato. E ele disse: eu dei-vos o exemplo. Então, meus irmãos, o que aconteceu aqui nessa noite? Jesus que lava os pés, ele me amou. Ele se deu totalmente por mim. Ele já foi prefigurando o que ele ia viver na cruz. Me cobri com a sua vida. Não é mais com a sua palavra, é com tudo que ele é palavra consumida no amor. O Pai que ama tanto o mundo que entregou o seu Filho por amor. Enquanto nós temos no mundo, como nós lemos na liturgia do domingo passado, temos os falsos pastores, aqueles que não servem os outros, mas que se servem dos outros. Aqueles que não servem a verdade, mas usam da verdade para poderem colocar as suas ideias, os seus conceitos, e que no fundo são mentiras. Que não servem a liberdade, mas fazem uso da liberdade e a usam como uma palavra que significa para escravizar os outros. Nosso Senhor nos apresenta o exemplo. Nós não podemos estar no princípio dos maus exemplos. Há um exemplo do Filho de Deus, aquele que apresenta o amor do Pai. Ele dá o exemplo servindo, o exemplo não da arrogância e do poder, mas do poder de Deus, que é a humildade do servir. Aqui não, porque todo mundo é santo na canção nova. Na aliança de misericórdia, as pessoas esquecem que isso é o centro do Evangelho. Querem ser servidas, esperam no final do ano o seu lugar na lista das autoridades, na lista das grandes funções, e isso não é Evangelho de Cristo. A nossa vida é serviço.
Nós, como cristãos, temos uma novidade para a sociedade. E não é uma novidade feita de discursos, é uma novidade feita com a vida. Nós apresentamos a vida como serviço, amando e amando a todos. O Senhor ama Judas. O Senhor dá a vida para o Judas até o fim. Ele não desiste, Ele insiste, Ele persiste. E quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes o diabo está destruindo o nosso grupo, destruindo a nossa paróquia, destruindo a nossa comunidade? Nós vamos embora e o diabo fica. Porque nós esquecemos que nós não temos que lutar por funções, por coisas, mas temos que lutar por uma vida pautada, firmada, construída no amor. Porque é o amor que vale. É o amor que vale. E esse exemplo do Senhor, que se nós lermos o texto bíblico, há uma insistência de São João, da comunidade joanina, em apresentar o lava-pés como exemplo, o lava-pés como modelo cristão. A Eucaristia é o Senhor que desce a miséria que eu sou, querendo me lavar e dizendo: se eu não te lavo, você não tem parte comigo. Se eu não entro na tua vida, se eu não me uno a ti, você não tem parte comigo. Ele está renovando a cada dia, a cada momento. E isso não é uma questão somente de ética cristã, de uma moral cristã. É muito mais que isso. A nossa experiência, a nossa visita. O Deus que nos visitou nos convida a imitá-lo. É isso, meus irmãos. Cada um de nós temos uma história para contar. Cada um de nós temos um dom para partilhar. Temos uma ferida para ser curada. Temos uma miséria que invoca misericórdia. E é esse Deus que nos ensina que lavando os pés, que servindo no amor aos outros, nós nos levantamos como um povo restaurado. Qual é o sinal de uma igreja restaurada? Uma igreja que proclama cura? Uma igreja que proclama libertações? Uma igreja teológica que tem todo o conhecimento, todos os métodos para prescrutar a Sagrada Escritura, tradição, magistério? Essas coisas são necessárias, mas isso não é o sinal de uma igreja restaurada. A igreja restaurada é a igreja firmada no território do milagre. E qual é o território do milagre? O amor, que é capaz de transformar tudo. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tudo passará, o amor jamais passará. E quem é o amor? São João, na sua primeira carta, vai dizer: Deus é amor. Ele é o amor. E é por isso que nós vemos aqui no Evangelho quem é o maior. Veja que no Evangelho de São Lucas havia uma discussão entre os discípulos: quem que seria o maior? Aqui nós vemos no Evangelho a palavra mensageiro, no grego apóstolos. Apóstolos. É uma única vez que São João utiliza essa palavra. Não há servo maior que o Senhor. Não há apóstolo maior do que aquele que o enviou. É como se o Senhor desse uma lição para nós, fizesse uma provocação para nós nessa noite através da liturgia. Então você quer ser grande? Queres ser grande? E ele ensina que a grandeza está no serviço do amor, lavando os pés uns dos outros. Nós recebemos a Eucaristia, somos chamados a ser Eucaristia, nesse cerco pascal, a vivermos como uma vida ressuscitada,
e como nós podemos viver numa vida ressuscitada quando nós expressamos um Cristo que serve por amor. O Pai ama tanto o mundo que entrega o seu Filho por amor. Me desculpe a palavra, mas seria ridículo nós estarmos caminhando com Cristo e querendo uma função e não servir no amor. Jesus lava os pés. Esse é o critério da grandeza. O maior é aquele que sabe servir. O maior é o humilde. E pensem, por que procurar os prestígios, a glória? Esse evangelho é um convite a cada um de nós. Nós podemos, como esse homem, depois de 40 anos, restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família, amando. Amando. São João da Cruz dizia isso: onde não há o amor, coloque o amor e você encontrará amor. Quantas vezes nós dizemos: olha, no meu ministério não tem amor, na minha paróquia está faltando amor, no meu sacerdote está faltando amor. Onde não tem amor, coloque o amor e você encontra amor. Se você planta amor, você vai colher amor. Porque esse é o sinal de uma vida ressuscitada. É essa a grandeza. A grandeza que o Evangelho está nos convidando a entender, ela é proporcional ao amor. É essa a verdadeira grandeza. O verdadeiro amor se faz pequeno. Ele dá espaço ao outro. E ele ama e ama até o fim. E é isso que no versículo 17 o Senhor vai dizer: se soubesses dessas coisas, então serás bem-aventurado se colocares em prática. Eu estou parafraseando, interpretando esse texto bíblico, para que fique mais fácil para nós. Se vocês soubessem dessas coisas, seriam bem-aventurados se praticarem. E ele deixa o modelo, e é um modelo no qual levanta cada um de nós para o serviço no amor. Aqui está a bem-aventurança. Não é só saber essas coisas, é colocar em prática. Porque não basta saber de Deus, nós temos que vestir e assumir esse estilo de vida. Cristianismo não é conjunto de ideias. Cristianismo é estilo de vida. Né? Como seria bonito, está parecendo com Jesus. Olha, está parecendo com Jesus. Está amando, está acolhendo. Olha, está parecendo com Jesus. Esse é o cristianismo. Nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. É esse o caminho. Nós precisamos viver esse estilo de salvação. Porque quando alguém entrar nessa atmosfera, nesse território, recebe um milagre. Porque ali tem o Deus que ama e que serve o homem, e que procura o homem, e que deseja o homem. É isso que significa, meus irmãos, o fato do Senhor lavar os pés. É isso que significa para cada um de nós a vida cristã. Fazer o mesmo que nosso Senhor fez. A felicidade, a vida bem-aventurada é praticar. É conhecer, sim, mas o conhecimento está ligado a praticar. Eu conheço para colocar a vida do Senhor em prática nos meus atos, na minha vida. E depois de ter dito isso, o Senhor, sobre a bem-aventurança, ele usou essa expressão no versículo 18: não falo de todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas até que se cumpra a escritura, aquele que mastiga o meu pão levantou contra mim o meu calcanhar. Eu fiquei tentado em ficar só com esse versículo para fazer a homilia. Eu falei, não, eu preciso, como um bom biblista joanino, tem que voltar aqui e tentar trazer alguma coisa. Mas aqui tem um ponto importante. Jesus, ele escolhe a Judas, mas ele luta por ele até o fim.
E se ele não lutasse, ele estava indo contra a sua própria essência, que é amar a todos e amar até o fim. É em relação a Judas que se cumpre a Escritura. O amor absoluto de Deus pelo homem se revela em Judas também. Judas é o protótipo do homem perdido, que não conhece o amor de Deus, mas que é absolutamente amado por Deus. Quantas pessoas não conhecem o amor de Deus, mas não têm a consciência de que é absolutamente amado por Deus? E a salvação é encontrar-se como Judas, mas descobrir-se amado gratuitamente por Deus e reconhecer o amor do Senhor por cada um de nós. Se cumpre a Escritura, o Senhor fala aqui que ele vai comer o pão, mas também no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou o pão. Ele se faz pão, ele se faz alimento. E se Judas come da vida de Cristo, se Judas bebe da seiva, do sangue da vida de Cristo, ele tem a vida plena. E é isso que nós precisamos como cristãos. Não basta sentar no banco da igreja, não basta participar da missa. Nós precisamos comer da vida de Cristo, nós precisamos beber da vida de Cristo, nós precisamos ser como videiras que têm a mesma seiva de Cristo, porque o mundo precisa ver nas nossas vidas a vida de Cristo. Madre Teresa de Calcutá dizia isso: se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, não fazia diferença nenhuma para os pobres, não tiveram oportunidade de ler. Mas Madre Teresa de Calcutá, muito ousada, dizia: você que teve a oportunidade de ler o Evangelho, tua vida pode ser o Evangelho vivo, para que o mundo leia e creia no único, verdadeiro e salvador, Jesus. Meus irmãos, por fim, eu encerro essa homilia convidando a cada um de nós a vivermos nesse cerco, a nos levantarmos como um povo ressuscitado, para que em nossas vidas o mundo leia um Deus que, ao nos visitar, nos transformou para o serviço no amor, porque no amor nós temos a vida plena. E é esse o caminho que se cumpre a Escritura. E a Escritura aqui no Evangelho é o cumprimento daquilo que é a tarefa, a obra de Deus, que é a atividade principal do Senhor. E qual é a principal atividade do Senhor? É amar, é dar a vida, é perdoar, é de redimir todo o mal. Todas as vezes que eu olho para Santa Cruz, eu me lembro das palavras de São Paulo. Se nós lermos todos os textos de Paulo, nós vamos ver que Paulo, em alguns momentos, ele diz que o Senhor é como uma esmola do Pai para cada um de nós, mendigos. Na Quaresma eu sempre rezo assim, olhando para Jesus, eu digo: que esmola o Pai me deu, né? Que esmola. A minha mendicância, as minhas feridas, que esmola o Pai me deu. Me amou tanto que entregou o seu filho. Cuspiram em Jesus, agrediram o Senhor, gritaram com o Senhor, mas ele não se deixou ser condicionado pelos gritos, pelas cusparadas, pelas difamações. Ele matou tudo isso dentro de si. Como, Padre? Amando, amando e amando até o fim. Como nós podemos matar tantos males que chegam à nossa vida? Amando, amando, amando. E esse é o serviço do Senhor. E o Evangelho acaba dizendo assim: em verdade vos digo. Se nós lermos o texto em grego, seria amém, amém, eu vos digo. Como se dissesse: eu confirmo, eu estabeleço, é essa a verdade. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Aqui Jesus está falando de todos, até mesmo os dos Judas. Por quê? Por mais que ele não compreenda o amor do Senhor, em Jesus, todos somos absolutamente amados por Deus. E o Senhor não desiste. Se nas redes sociais nós excluímos, nós colocamos de lado, nós tiramos, nós deixamos de lado, com Jesus, não. Ele não desiste, ele insiste. E ele diz para nós: eu dei o meu exemplo. Façais vós os mesmos, lavando os pés uns dos outros. E como Jesus lava os pés? Com a própria vida. Não é só com água. Lavando tudo. Nessa Eucaristia, Ele está me lavando, está lavando o Padre Anderson, está lavando a todos nós, para que esse cerco, ele quebre todas as barreiras, para que nós tenhamos um único modelo e um único exemplo. Jesus, o ressuscitado, que passou pela cruz só por amor. Só por amor. Essa é a minha última frase na homilia, que traduz aquilo que o Senhor fez. Papa João Paulo II, Teresa de Calcutá repetiu: é preciso amar, amar, amar e depois amar. E se não doer, meus irmãos, não é amor, porque nos custa. Porque amar é dar a vida, para que outros possam ter vida. É esse o território do milagre, que pode restaurar a minha vocação, que pode restaurar a tua casa. Servir, amando, amando, amando e depois amando. Amém? Fique de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Nesse minuto, você pode agradecer ao nosso Senhor. Senhor, obrigado, porque a tua vida, Senhor, é sinal de graça para mim. Porque a tua vida, Senhor, é restauração para a minha vida. Você que está em casa acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação, agradeça também conosco. Vá dizendo isso ao Senhor: obrigado, Senhor, porque você dá a vida e ensina com a própria vida que precisamos amar, amar, amar. Esse é o serviço, Senhor, do Evangelho, para que muitos possam ter vida. É preciso amar, dando tudo. Dá-nos a tua graça, Senhor, o teu Espírito. E nós respondemos essas palavras, Senhor, nessa noite aqui na Paróquia Santa Cândida, proclamando as tuas maravilhas. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graças, Senhor, porque tu és santo. És o sinal visível do amor do Pai a cada um de nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graças. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Levante suas mãos, vai cantando mais forte. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito. Manda teu Espírito para transformar meu
Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Podemos nos sentar?